Muito bem, na entrevista do Jornal da Mix de hoje, nós vamos falar das escolas cívico-militares do estado de São Paulo, projeto que já deu muito resultado, muito certo no estado do Paraná, estado vizinho aqui, bem próximo a Presidente Prudente. A gente tem resultados muito bons, a gente vai estar falando sobre isso aqui no Jornal da Mix. E nós temos também um processo de votação das escolas aqui em Presidente Prudente, escolas que desejam ter a escola cívico-militar ou não. Isso depende muito das votações dos pais, enfim, de uma participação da sociedade como todo. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da Mix hoje a Eunice Ribeiro, que é assistente social, e está por dentro dessa questão das escolas cívico-militares, né, Eunice? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigada por esse espaço aqui, né? Nós estamos por dentro e nós tivemos aí 100 escolas nesse primeiro momento, separadas aí para serem escolas cívico-militares no estado de São Paulo. E a votação, a primeira etapa foi de 17 a 31 de março. E nessa primeira etapa nós já tivemos 70 escolas aprovadas no estado de São Paulo. E aqui em Presidente Prudente? Aqui em Presidente Prudente nós ainda estamos concorrendo com a escola Sarrion e também a escola Teófilo Gonzaga de Santa Cruz, que fica no Humberto Salvador. Estamos com uma porcentagem bem alta já e tivemos agora a segunda etapa de votação, que foi de 7 a 9 de abril. E agora nós teremos a terceira etapa, se ainda não conseguimos a porcentagem suficiente, que será de 15 a 17 de abril. Ah, tá. Como é que funciona essa votação aí? São os pais que votam para ter a escola cívico-militar? Isso, os pais que têm filhos estudando nessas escolas. Pais de alunos menores de 16 anos, alunos maiores de 16 anos, os professores e os diretores. Ah, são eles que votam. São eles que votam. E essa votação é pública? Dá para a gente saber como é que está o resultado, enfim? A votação é pelo site da Secretaria de Educação, o SEDUC. Os pais podem votar lá ou pelo celular ou pelo computador. E ela, ao final de cada uma, como aconteceu uma ontem, os diretores vão recebendo como estão as parciais, né? E também a gente pode obter através... Por exemplo, eu tenho uma parceria com o deputado estadual Tenente Coimbra, que é o deputado estadual da Frente Parlamentar das Escolas Cívico-Militares. O Tarcísio deu o projeto na mão dele, né? E ele é o deputado que representa aí as escolas cívico-militares no estado de São Paulo. Ele sempre passa uma parcial para a gente de como está. Vou falar um pouquinho dos benefícios da escola cívico-militar. Obviamente que você defende aqui que é a instalação das escolas, né? Então, a gente gostaria de saber, da sua parte, quais são esses benefícios já comprovados, que eu sei que você tem números aí em relação à escola cívico-militar. Olha, os benefícios são dados feitos com pesquisas, de que há um aumento de 50% de alunos estudando no ano correto. Há uma diminuição de 37% de reprovação dos alunos no ano letivo, claro, né? Aumento de 20% das notas no IDEB, que é o índice que mede a educação básica no país, e diminuição de 77% da evasão escolar. Então, são números excelentes, né? São números excelentes. E nós temos aí, em comparação, né, alunos que eles sabem o que estão estudando e o porquê estão estudando, que hoje ocorre que muitos alunos vão para a escola, eles não sabem nem, por exemplo, cantar o hino nacional. A gente estava falando outro dia sobre isso de dificuldades na aprendizagem que tem os alunos, né? Mas tem muita preocupação dos próprios servidores das escolas, preocupação de como vai ficar essas escolas. O que muda de uma escola cívico-militar para uma escola normal? Muda a questão da disciplina. Por exemplo, nós vamos ter lá na escola 3 militares que serão da reserva. Eles passarão por uma investigação social das suas vidas. Eles não podem ter nada que os desabone durante a sua carreira, né, militar. Eles, então, estarão passando por um processo, serão escolhidos e serão postos na escola, que são 3. Nós teremos 2 aulas de civismo e cidadania
e teremos o gestor disciplinar, que junto com esses outros militares também, em parceria com a direção da escola, a diretora e a equipe gestora, decidirão sobre tudo o que acontecer na escola, com alunos e principalmente na disciplina dos alunos. Mas eles vão interferir no conteúdo escolar ou não? Não. O conteúdo pedagógico, quem decide a direção são os professores e é o mesmo currículo que o Estado oferece para todas as escolas. O ensino é o mesmo. O que muda é a parte disciplinar, vamos Isso, chamar assim. Porque, por exemplo, se um aluno vai lá e quebra lá uma vidraça, a diretora tem que sair os agentes escolares e tudo mais, vice-diretores, para ir lá tentar resolver a questão. Essa questão vai ficar com os militares e não com a diretora. Claro que eles vão trabalhar em parceria sempre com a direção da escola. Então, é com a direção, a diretora, os vice-diretores e tudo mais. E eles são remunerados, esses funcionários que vão estar lá, esses agentes da reserva? Sim, eles são remunerados pelo governo do estado, que já tem um piso destinado para isso. Bom, uma outra pergunta muito importante é se vai mudar a forma de designação das classes e também as aulas. O que vai mudar nesse sentido? Não muda nada. O currículo pedagógico é o mesmo, né? Então, a gente tem até aqui alguns dados que os funcionários da escola não vão perder os seus empregos, eles terão seus empregos mantidos, nenhum militar vai substituí-los de forma alguma. A escola continua sendo 100% gratuita e com um adendo, o governo, ele vai ceder todos os uniformes para todos os alunos. O uniforme é por conta do governo. Vai ter um uniforme específico, então, para as escolas? É tipo uma calça de abrigo e uma camiseta gola polo, mas é para todos os alunos. Sabe que os alunos têm um pouquinho de preocupação com essa questão da escola cívico-militar de mudar o tipo de vestimenta deles, o cabelo, enfim, porque os militares têm lá o seu corte de cabelo, Sim. enfim. Apesar que hoje em dia tem muita gente usando aquele corte militar, né? O cabelinho na régua. Sim. Meu filho já usa. Tem muitas crianças usando, vão diretamente aí nos barbeiros, enfim. Mas vai ter alguma mudança nesse sentido? Não poderão ter o cabelo comprido, por exemplo, bem comprido, não pode. Sim. Vai ter lá Tem umas regras. Isso, mas a maioria dos alunos tem o cabelo já na régua, né? Ou quase na régua. Então não vai mudar nada, praticamente. Muito bem. A mudança mais específica, então, seria em relação à disciplina, né? E à cidadania. Isso, e disciplina, cidadania, porque nós vemos alunos hoje, até na internet mesmo, e nas próprias escolas, que eles não sabem, às vezes, cantar o hino nacional, eles não têm aquele amor à sua pátria, eles não têm aquele conhecimento do que é o Brasil. E a gente precisa saber, porque a gente mora aqui. Aí pensar, vou me formar, vou embora para outro país, tá? Mas o seu país de origem é esse. Eu vi, antes da gente encerrar, porque teria muitos assuntos para a gente falar, mas o tempo é curto aqui, né? Mas eu vi que você trouxe aí um panfleto que foi distribuído pela APUESP. Sim. Estou vendo aqui, dizendo não às escolas quartel. E uma série de situações falando aqui, educação de qualidade se faz com respeito, diálogo, liberdade, pluralidade, lei das escolas cívico-militares de Tarcísio fere e é inconstitucional. A POSP lutando contra esse tipo de escola. Por que você acha que eles estão lutando contra? Olha, ao meu ver, eu acho que eles estão lutando contra porque eu sou assistente social de formação e lá no meu código de ética todos têm que ter direito à emancipação e o empoderamento. Mas na minha visão, eu acho que eles estão lutando contra porque vai por algumas regras. Não vai mudar muita coisa, mas principalmente nos professores, porque eles terão que ter compromisso de ensinar ciência. A ciência, a matemática, o português como ele é, porque nós precisamos melhorar o ensino das nossas crianças. Eles vão ter esse compromisso, né? Terão matérias optativas? Teremos matérias optativas, mas os assuntos relevantes para que uma pessoa saia. Por exemplo, eu estou na casa dos 50. Eu estudei na época do regime militar, que muitos chamam de ditadura militar, mas vamos falar regime militar.
O que eu prestei o Enem, já depois de uma certa idade, caiu coisas que eu estudei lá, coisas que eu estudei quando eu fiz o 6º ano. Porque o estudo era puxado, era melhor, e hoje você vê o que está acontecendo aí. Então, as escolas, eles colocaram aqui escolas quartel, mas não é verdade. Esse programa, inclusive, o Tarcísio trouxe o secretário Feder, que é o secretário que ajudou na elaboração da lei lá no Paraná. O Ratinho Júnior está com mais de 300 escolas. Ele começou o primeiro mandato dele com 6 escolas e ele já está no segundo, tem mais de 300. E ele deu uma entrevista na Bandeirantes, naquele programa de domingo, que ele tem muitos pedidos de diretores para que transformem as escolas deles em cívico-militares, de tão sucesso que é lá. A gente tem visto sucesso no Paraná e a gente espera que esse sucesso também se repita aqui no estado de São Paulo. Lembrando que é uma opção do aluno, do pai do aluno, também de estudar nessa escola ou não, né? Terão as escolas convencionais, elas vão continuar. Sim, e eu gostaria de falar um pouquinho também, Eunice, que nós temos lá em Lins, vocês podem procurar na internet, a Municipal. Eu conversei com o gestor de disciplina de Lins, agora no último dia 27, eu estive em São Paulo, numa reunião do deputado Coimbra para as escolas cívico-militares, para alguns esclarecimentos. E o capitão Lourenço, ele falou para mim que ele tem uma solicitação de 350 vagas e ele não tem condições de oferecer essas vagas. Por conta do sucesso da escola. E lá já vai de 3 para 4 anos. A Municipal. Agora, o Tarcísio também designou para lá, né, através do SEDUC, uma estadual. Ganhou com mais de 90%. Então, para você ver como é um sucesso. E tem até vídeos na internet, inclusive, quem quiser procurar lá no YouTube do Tenente Coimbra, ele fez uma visita lá o ano passado, há um ano atrás, e ele mostrou como funciona. Até a diretora que dizia ter medo, professores, pai de alunos autistas, que diziam ter medo, hoje agradece o ensino da escola, porque a escola continuará inclusiva. Inclusive, ela vai continuar uma escola inclusiva, autistas e outros alunos especiais. Muito bem, tá aí. Conversei com a Eunice Ribeiro, que é assistente social, falando sobre a escola cívico-militar aqui no Jornal da Mix. A gente também vai conversar com pais de alunos para saber a opinião deles sobre esse assunto. A gente volta já.